Olá, bom dia. Eh, uma vez mais, bem-vindos a esta FMI Innovation Session, episódio 2, temporada 1, se quiserem. Deixem-me agradecer-vos a todos os que reservaram esta hora para estar aqui connosco. Esperemos que seja uma hora, nas palavras do Fabrício, divertida e que também nos consigamos divertir à medida que vamos aqui aprendendo qualquer coisa uns com os outros. Rapidamente, para dar início e apresentar os meus convidados, eu tenho comigo hoje o André Pinto. O André é CEO do Grupo McWide. O Grupo McWide é um grupo baseado no norte do país, mas tem operações próprias na Europa, em África, em Ásia e tem projetos nos 5 continentes. A McWide é uma empresa que fornece soluções em regime EPC, Engineering, Procurement and Construction, ao longo de 5 unidades de negócio: minas e cimentos, sistemas modulares, oil and gas, indústrias de energia e assistência técnica. O Fabrício é Executive Board Member da Wide Partner, com o pelouro do Global Marketing and Sales. A Wide Partner é uma empresa do Grupo Incentia, é uma empresa que trabalha com small e mid-sized businesses e enterprise companies, ou seja, quase que diria de meio do mercado para cima. E a Wide Partner está presente em Portugal, Espanha, França, Cabo Verde, Angola, Moçambique e Brasil. É uma empresa que disponibiliza soluções de gestão integrada para estes mercados que eu vos falei. O que é que nós tínhamos pensado para hoje? Tínhamos pensado falar sobre assuntos, como é que se relaciona a inovação com a transformação digital. Se lembram, no primeiro episódio foi sobre inovação e sustentabilidade. Parecia-nos que fazia muito sentido que o segundo tópico fosse inovação e transformação digital. E o que é que nós queríamos aqui dar ou mostrar sobre inovação e transformação digital? Queríamos mostrar, se calhar, o lado B, aquele lado menos óbvio, aquele lado que não ia tanto para as buzzwords e para os clichês, ia, se calhar, para aquilo que, por um lado, é considerado soft, mas que muitas vezes é o mais duro, ou seja, que é o lado da gestão, é o lado dos processos, é o lado do mindset, é o lado das pessoas. Era um bocadinho isto que eu queria, ao longo da próxima hora, discutir aqui com os meus convidados. E agradecendo desde já a presença de cada um deles e por terem aceito o convite, eu queria começar aqui com o André, se calhar. André, eu conheço a jornada que tu e a McWide têm andado a fazer ao longo dos últimos 9 anos, e aquilo que eu vou percebendo é que o caminho da transformação digital na McWide é um caminho de suporte à estratégia de negócio, sobretudo. Ou seja, uma vez definida a estratégia de negócio e percebendo onde é que estão os fatores críticos de competitividade, desculpa estar a ser muito pomposo, é montada uma iniciativa de transformação digital focada nisto. É mais ou menos assim, André. Bom dia a todos. Antes de mais, Frederico, gostava aqui de agradecer o convite, aqui contigo e com o Fabrício, e indo aqui relativamente à jornada da McWide, relativamente à inovação e à transformação digital. Efetivamente, um dos pré-requisitos é que existe um alinhamento com a estratégia. Não só que exista um alinhamento com a estratégia, mas, acima de tudo, que exista um alinhamento ao nível da administração e da gestão da empresa, porque sem isso não conseguimos implementar nada. Eu diria que esse é um dos grandes desafios, e depois o Fabrício poderá também ajudar. Eu diria que esse é um dos grandes desafios na implementação de processos deste género, porque se de facto não existir o buy-in por parte da administração, acima de tudo, e podemos ir até ao nível acionista, mas quando falamos de empresas deste nível, a questão acionista acho que já não se coloca tanto. Mas efetivamente é necessário que haja aqui o buy-in e um grande alinhamento por parte da administração, porque se não houver, não conseguimos ter o alinhamento do resto da empresa, e esse alinhamento é absolutamente crítico. Nós não conseguimos, estes processos são processos
de alguma forma transformacionais, implicam quebrar uma série de paradigmas históricos na forma das empresas funcionarem. Quando estamos a falar de uma empresa que de raiz já adotou uma postura de inovação, de digitalização, e quando arranca já os seus processos nesta vertente, eu diria que as coisas são relativamente mais fáceis. Quando estamos a falar de empresas que já estão estabelecidas, já têm uma série de processos pré-definidos e perfeitamente implementados e tipificados no dia a dia das pessoas, e avançamos com um processo de inovação e de transformação digital, existe sempre um grande entrave na aceitação desta alteração. Em primeiro lugar, por causa do desconhecimento. Em segundo lugar, porque existe sempre um receio. O que é que isso, quando falamos de digitalização, as pessoas começam logo a pensar: epá, o meu lugar vai ser posto em causa, vou ficar sem emprego, quando não é nada disto. E eu costumo dizer, eu detesto trabalhar. E o meu objetivo é conseguir que, ao alcance de carregar no botão, todas as minhas tarefas fiquem feitas e eu não preciso fazer mais nada e posso fazer outras coisas. E o meu objetivo aqui, quando avançamos com isto, é exatamente esse: é tornarmos todos os processos mais fáceis, numa perspectiva de termos mais tempo para nos dedicarmos a tarefas de valor acrescentado, termos aqui também melhor qualidade no delivery. Eu diria que, ao mesmo nível do alinhamento com a estratégia, e um pré-requisito para a transformação digital, é que já haja um trabalho feito a anteriori de alinhamento dos processos. Eu diria que a transformação digital é um enabler e é um potenciador das nossas capacidades. Se eu tenho uma casa perfeitamente limpa e arrumada, e lanço um processo de inovação e de digitalização, eu consigo potenciar todos estes meus processos. Se eu tenho uma casa a arder, o que vai acontecer é que eu avanço com estes processos e a casa vai arder mais rapidamente. E, portanto, acabamos por ter aqui um efeito negativo que como é óbvio, não é de todo desejável. E, portanto, aqui a nossa viagem começou exatamente por aí. Começou exatamente por assegurarmos que arrumávamos a casa. Antes de avançarmos com este processo de transformação, assegurámos que arrumávamos a casa, assegurámos que tínhamos processos alinhados, perfeitamente conhecidos de todas as pessoas, perfeitamente alinhados nas diversas fases dos processos do ciclo de negócio da empresa, e foi exatamente por aí que começamos e digamos, esse foi um dos pré-requisitos que também tivemos que assegurar que existissem, sob pena de isto ser um projeto que estava, digamos, destinado ao fracasso. André, antes de passar ao Fabrício, deixa-me só perguntar-te o seguinte. Então, daquilo que eu depreendo, entendes que as leis da física se aplicam aqui também, ou seja, é mais difícil colocar um corpo em movimento do que, estando ele já em movimento, dar-lhe continuidade. Ou sentes que aqui a física nem se aplica assim tão bem, porque há sempre aqui algum atrito, mesmo quando ele já está em movimento, há sempre algum atrito que é preciso contornar? Eu diria que as leis da física se aplicam. É sempre muito mais fácil implementar os processos quando já existe uma aptidão natural, diria eu. E efetivamente na Make-Wide, ou na gênese da Make-Wide, já existia aqui uma aptidão natural. A Make-Wide foi iniciada em 2009 pelo Carlos Palhares. O Carlos vinha da indústria automóvel. A indústria automóvel
esta temática da inovação é uma constante na indústria automóvel, a temática da digitalização não é nova na indústria automóvel, e já existia um mindset relativamente ao Carlos, relativamente à restante gestão, que já estava na empresa quando eu cheguei. E, portanto, vencer essa resistência foi algo fácil. O que foi mais complicado foi, e nós passamos por uma compra de uma empresa em 2014, que já tinha 30 anos de experiência, e o mais complicado foi, isso sim, vencer essa resistência de uma empresa que já tinha uma série de processos já implementados, e tentarmos implementar aqui processos ligeiramente diferentes. Como é óbvio, existe uma resistência inicial, e nós temos feito esta evolução por fases, digamos, temos abordado os diversos ciclos de negócio e abordado diversas áreas em vagas, e efetivamente a primeira vaga foi a mais difícil, mas à medida que vamos colocando mais projetos em cima da mesa, em novas áreas, enfim, estamos aqui pouco a pouco a ir digitalizando as várias vertentes da empresa, desde não só a parte, digamos, de controlo financeiro, não estou a falar como é óbvio da contabilidade, isso, enfim, acho que é um must-have, mas toda a parte de controlo financeiro, toda a parte da operação, já avançamos também para toda a componente de higiene e segurança, que para nós é absolutamente crítica. Já avançamos também para a parte do sistema de gestão integrado, que é, digamos, uma pedra basilar da empresa e que era tratada de forma muito manual, muito ad hoc, muito digamos, quase para cumprir o normativo e para passarmos aqui nas auditorias, e incorporamos isto, e a digitalização também nos permitiu isso, ou seja, permitiu-nos viver no dia-a-dia os nossos objetivos a nível de sistema de gestão integrado, a nível de qualidade, a nível de segurança, nomeadamente. Fabrício, deixa-me pegar nisto que o André estava a dizer e lançar-te uma bola assim, como eles chamam nos Estados Unidos, uma curveball, uma bola curva. Tu estás do lado dos fornecedores, dos integradores, não é? Das empresas de IT, mas quando chegas a um caso novo, uma empresa nova, é preciso estarem reunidas estas condições, estes pré-requisitos. Eu posso, ao nível da administração, ter muita vontade, porque estou consciencializado, preciso de o fazer, sob pena de perder o comboio, perder vantagens competitivas, o que é que seja, mas eu posso não ter reunidas as condições humanas, tecnológicas, de base, que me permitem avançar para esta transformação digital. Isto é um assunto ou é um não assunto? É um assunto, e 2, se sim, de que forma é que um parceiro pode ou deve ter também intervenção a este nível? Ok, vamos lá então. Bom dia a todos, obrigado aí, Frederico, pelo convite. André, é um prazer estar aqui conhecê-lo e partilhar esse fórum. Eu acho que foi uma escolha muito bem acertada por parte do Frederico, optar por uma empresa que já tem uma jornada e tem um mindset sobre isto, e é um prazer estar aqui. Eu espero tentar aqui dar aqui o meu singelo contributo para essa manhã. Eu acho, pegando aqui com a minha luva de beisebol, ou seja, a sua curveball, que me defendeu, é basilar, é fundamental haver esta principal filosofia. Eu acho que o André escreveu muito bem quais são os pré-requisitos para que uma indústria possa encarar uma dita nova transformação digital. Top-down. A administração tem que definir que isto é prioritário para a gente. Só que eu acho que tem duas coisas que é importantes. Ok, estou alinhado com esta trend, com esta nova moda, ou essa nova situação. Isto é vital para o nosso negócio.
E a segunda questão é tentar perceber qual é realmente a amplitude disso. Não é colocar novos sensores, não é fazer coisas na nuvem, não é ter um Power BI para fazer analíticos, é um conceito global. E esse conceito global influencia muito na cultura da empresa. O André também falou que empresas como o caso deles, que nasceram digitalmente ready, né? Ou seja, vieram de uma indústria que já é tradicionalmente inovadora. A questão de hoje de ser digital é que a fonte de inovação hoje ela é digital, é menos mecânica, passou a ser o componente digital intrínseco, intocável, é na nuvem, estamos falando de dados e coisas do gênero que são muito palpáveis, mas no final das contas, eu acho que esse é o principal mindset aqui, é ter este alinhamento. E nós aqui, depois resolvendo aqui a segunda parte da tricky question, se nós, enquanto parceiros, ou seja, integradores, identificamos um potencial empresa ou até um potencial desejo de um determinado pedaço de uma empresa para fazer isto, e como é que a gente consegue sensibilizá-los para isto. Para já fazer esse tipo de coisa que a gente está aqui a fazer, falar e tentar tratar por tu essa tal de acabar com esses jargões e coisas do gênero, mas é um trabalho muito, muito difícil e muito árduo, que é o timing das coisas. Empresas antigas, empresas novas, culturas, pessoas com old school que não interpretam o que é hoje isto, o poder da personalização, da ativação, ou seja, se você pegar hoje um telemóvel, pegamos aqui um telemóvel, qualquer um pode pegar um telemóvel, todo mundo usa um telemóvel, é uma ferramenta de trabalho como qualquer uma. Você vai abrir o ecrã e você vai ver todos os ecrãs são diferentes, são dísparos. Então não se pode encarar um tema como, olha, vamos transformar digitalmente o seu projeto, a sua empresa, vamos torná-la mais tecnologicamente ready, achando que há uma receita de bolo, que há uma solução mágica para descrever isto. Há que ter, de novo, acho que é um case aqui muito bem escolhido, há uma visão estratégica. Onde é que vamos chegar? Quais são os nossos anseios? E esquece tecnologia. A tecnologia vai fazer parte de como é que a gente vai conseguir chegar lá e como é que a gente vai tratar por todos os intervenientes tecnológicos, humanos, e hoje cada vez mais a questão dos recursos também, que eu acho que é um tema também muito importante. A gente está falando muito em tecnologia, mas o que mais escasseia hoje é isto, é DNA, é carne e osso. Este é o nosso maior desafio, acho, nos dias de hoje, inovar, crescer, que é ter pessoas disponíveis, capacitadas, aptas, bem treinadas, e para colocar essas tecnologias, porque as tecnologias estão todas elas aí prontas, disponíveis, com mais ou menos personalização, com mais ou menos otimização. Agora, tu, eu, ele, nós, vós, é isso que faz, de facto, as coisas andarem. E eu tive que tentar me inspirar aqui também, tentar ver aqui alguns podcasts sobre isso e coisas do gênero, que eu achei muito engraçado, que é a transformação cultural. E vi pessoas que vêm da área, como eu venho, das engenharias e coisas do gênero, trabalhavam com projetos leans, processos, otimizar processo, e essas pessoas mudaram os chips completamente, que é mudar mindset das pessoas. E eu acho que esse é um grande desafio do que eu vejo hoje, ou seja, como sendo uma empresa tecnológica, podia chegar e falar assim, não, você coloca aqui o SaaS de RP, X3, tecnológico, um software que integra em multilíngua, multi isso, multi aquilo, vai resolver o seu problema? Vai, mas antes disto, tem muitas outras questões que têm que estar de fundo tratadas, e vejo, às vezes, assim, com algum pesar e algum ar fadista de ser, né? Que nós somos aqui fadistas, eu escolhi ser um fadista, que tem aqui o seu saudosismo do tempo atrás, ou seja, não querer andar para frente. Vejo isso, que muitas empresas ainda estão muito paradas e querem dar pequenos saltos. O incêndio que o André também falou, ou seja, tá apagar um incêndio aqui, mas é uma coisa mais de fora. Eu acho que é importante ter esse pré-requisito, ou seja, para dar esse primeiro passo, ter esse grande mindset. E, obviamente,
o atrito, voltando à lei da física, né, o atrito estático é muito mais difícil ultrapassá-lo do que o dinâmico. Mas o empurrãozinho inicial primeiro é importante, mas que seja, primeiro, mindset. E depois a gente dá um jeito de arrumar as tecnologias todas e colocar isso para funcionar. Acho que é a minha kickoff aqui de reflexão aí para quem está nos ouvindo e querendo saber, ou seja, as pessoas que estão aqui ouvindo estão querendo tentar perceber o que é isto, como é que não é. Eu acho que o seu primeiro passo já foi dado. Está aqui presente, está aqui discutindo sobre esse tema, ou seja, o teu mindset já está montando. Agora a gente vê como é que a gente consegue viabilizar isto. Se eu tivesse que tirar aqui um moral da história desta primeira ronda, é que a transformação digital não é só sobre tecnologia, ou não é sobretudo sobre tecnologia, não é? Há aqui estas questões de base, estas pré-condições que são fundamentais. Mas aquilo que eu apreciei desde logo na jornada da McWide é que este processo de transformação digital foi muito baseado num conhecimento, ou pelo menos numa definição muito clara do processo que para nós faz sentido. Do meu ponto de vista, isto faz sentido que seja assim. E agora vamos pôr a tecnologia a responder àquilo que eu distanciadamente entendo que faz sentido. Foi realmente assim, continua a ser assim, e daquilo que tu vais vendo, achas que muitas vezes há um problema em não ser assim? Ou seja, em não se colocar a tecnologia ao serviço do negócio e dos processos? E qual é a experiência da McWide nesta jornada sob esta perspectiva? Bom, eu antes de mais, e até indo aqui um bocadinho de encontro ao que tu disseste e aquilo que disse o Fabrício, a primeira coisa que há que compreender é que uma coisa é a digitalização e outra coisa é a transformação digital. Não vale a pena, e isto tem a ver com o mindset, não vale a pena eu pegar em processos que eu tinha em papel e passá-los para dentro de um software e depois não fazer mais nada com isso. Isso é giro, é sexy. E eu é ecológico, digo, é ecológico? É ecológico. É ecológico, enfim, sim, mas depois gasta energia e depois... Não, ecológico é o termo do papel, a questão do papel, né? Parece que é trend, né? Vamos ser ecológico, responsável, social, ecológico. É isso. Mas se nós avançamos para a digitalização e depois não fizemos mais nada com isso, o que eu deixo de ter deixo de ter papel e passo a ter a informação num software. Mas não melhorei, com isso não melhorei nada. Ou seja, não melhorei os meus processos, não melhorei a minha produtividade, se calhar até piorei. Porque uma das coisas que o papel tem de bom é que é flexível. Eu posso fazer numa folha de papel, posso fazer o que quiser, e depois num software não posso. E portanto, aqui o truque, e é preciso que quem está a liderar estes processos ao mais alto nível nunca se esqueça disso, não, isto aqui nós temos que digitalizar e temos que depois fazer alguma coisa com esta digitalização. Ou seja, como tu dizias, isto tem que fazer sentido. Nós temos que colocar a digitalização e a transformação digital ao serviço da operação e ao serviço daquilo qual é o caminho que a empresa quer trilhar, ok? Porque o software e, portanto, a transformação digital pode ter muitas vertentes, mas vamos falar, por exemplo, de software. O software é só um enabler, é só um potenciador daquilo que nós vamos idealizar a nível dos processos e que nos vai permitir não estarmos, nomeadamente, a repetir tarefas que já foram feitas noutro sítio, vai nos permitir não estar a duplicar carregamento de informação, vai nos permitir muito mais rapidamente fazer fluir a informação, vai nos permitir muito mais rapidamente gerar alertas, despoltar notificações para diferentes departamentos que têm que intervir em determinadas fases do processo, etc. Nós falávamos um bocadinho em offline de que
fazíamos aqui um paralelismo com o Fabrício fazia aqui um paralelismo entre um software e os carros. E eu muitas vezes faço esta analogia também internamente. Muitas vezes nós idealizamos que queremos comprar um Ferrari, em primeiro lugar. Normalmente idealizamos que queremos comprar um Ferrari, mas só queremos pagar um Mercedes. E depois... Às vezes um Fiat Panda, às vezes um Fiat Panda. Pronto, às vezes um Fiat Panda. E depois, efetivamente, existe um trabalho, a equipa de projeto, os parceiros que são implementadores e as equipas de projeto internas fazem todo um processo de implementação que é incremental. E depois, efetivamente, conseguimos ter aqui um Mercedes, pronto, um classe C, para não exagerar aqui muito, numa primeira fase, e depois a organização insiste em tratar aquilo como se continuasse a ter um carrinho de rolamentos, ou seja, continua a não tirar todas as potencialidades que as ferramentas efetivamente têm, e continua, em vez de dar à chave, ligar a ignição e utilizar e tirar todas as potencialidades que um carro deste calibre teria, continuam a empurrar o carro porque foi o que sempre fizeram, não é? Sempre tiveram um carrinho de rolamentos e empurravam o carro. E esta analogia é igualmente verdadeira no que se refere ao encargo adicional que existe quando se implementa um processo de digitalização e depois não se tira todo o partido dele. Ou seja, da mesma forma que é muito mais difícil empurrar um Mercedes do que um carrinho de rolamentos, se eu decidir avançar para um processo de transformação digital e digitalizar processo e depois não tirar todo o partido dessa digitalização, o que eu vou ter é exatamente a mesma coisa, ou seja, vou ter uma carga adicional de trabalho com esta digitalização que me iria melhorar em muito a vida e os meus processos e os meus outputs acima de tudo, se eu tirasse partido das ferramentas que são colocadas a meu dispor, mas se eu não tirar partido dessas ferramentas, então o que eu vou ter é apenas um trabalho adicional e um encargo acrescido. E essa ratoeira é exatamente um dos desafios que nós temos quando avançamos aqui com estes processos. André, isso vai bater um bocadinho algo que também falávamos em off, que o Fabrício comentava, que é a arte na gestão de expectativas, não é? Fabrício, qual é aqui a magia, ou menor, não é magia, mas de que forma é que as expectativas devem ser geridas? Porque nós sabemos sempre que a minha satisfação final com o resultado, se é que ela alguma vez é atingida, porque isto é um ongoing process, é sempre função da expectativa que eu inicialmente coloquei nisto. E eu sei que agora nas redes sociais há muitos daqueles memes de como é que os comerciais veem a coisa, como é que a equipa de desenvolvimento vê não sei o quê, mas no caso particular de uma iniciativa de transformação digital, como é que, em tua opinião, deve ser gerida a gestão de expectativa? Isto é um tema que às vezes pode até parecer assim, eu de vez em quando assim, prepotência e tudo, né? Você chegar e falar assim, olha, eu não vendo meu software para qualquer cliente, não é? Isso não tem a ver com prepotência nem nada, mas tem a ver um pouquinho de fato com essa questão da gestão das expectativas. Eu queria só voltar aqui um pouquinho atrás, que era no seguinte, e também, se calhar, vou deixar aqui uma pergunta e vou sugerir ela agora e depois deixo até o final, para o pessoal que está no meio da jornada, para saber se continua ou não. Se quiser resposta para essa coisa, tem que esperar até o final. Que é, de fato, estamos aqui a falar da transformação digital, que é a tal da indústria 4.0 e coisas do gênero. Se a gente for refletir um pouquinho mais atrás, ou seja, começamos no passado, o que era? Indústria 1.0, força-tarefa, primeiras coisas de construir as coisas, esta é 1.0. Depois a 2, vem a questão de larga escala, conseguir produzir a mesma coisa várias vezes. A terceira é a robotização, né? De você começar a colocar robozinhos para fazer isso, para fazer aquilo, não sei o quê. E a quarta é que está, né? Mas qual é a real diferença entre a 1.0 e a 4.0? Eu aprendi isto aprendi a ouvir isto de um professor do ITA. Para quem não sabe, ITA é uma das faculdades de maior nome lá na minha terra, que já vim para cá há 20 anos, que é uma faculdade que forma os melhores engenheiros
da aeronáutica do Brasil, e ele me deu uma diferença. O que é realmente, o que é a indústria 1.0 e a 4.0? Qual é a diferença de uma para a outra? Mas isso eu respondo depois, no final, para tentar perceber que é exatamente qual é essa expectativa. Eu vou fazer a transformação digital para quê? Eu vou melhorar para quê? Né? E eu acho que isto é importante. Hoje é uma questão de sobrevivência, certo? Penso que basicamente é isto. E a gestão da expectativa é, quando nos deparamos com alguém que já ficou sensibilizado, o meu vizinho, o meu concorrente, eu fui numa feira em Hanover, fui numa feira no Raj Parta, no Dubai, não sei das quantas, eu estou vendo que aquilo tudo funciona. Eu descobri que na indústria têxtil eu vi um case muito engraçado, que é aquelas bolsas de grife, ao mesmo tempo que tu está no site colocando a sua encomenda, está lá na costureira, na fábrica lá no norte, lá em cima, recebendo no tabletzinho lá da costureira dela, para já saber a encomenda para fazer. Ou seja, então ele está vendo isso. Depois ele entra dentro da realidade dele e fala assim, então eu também quero comer esta coisa. Está todo mundo dizendo que esse restaurante da moda é este, e também quero me sentar neste. Só que depois aí diz, olha, não basta ter carteira para ir no restaurante finesse, né? A gente hoje, pelo menos para mim, eu vou com carteira ou sem carteira, eu vou do jeito que eu quiser, mas de fato, não basta achar que, olha, temos, a administração decidiu ou que vai fazer. E aí vem a questão das expectativas. Eu digo para ele o seguinte, nós temos 2 pré-requisitos para qualificar, geralmente, um determinado potencial cliente de fazer uma revolução, que é, tem que ter um volume de faturação, de saúde financeira, um determinado tipo de indústria, para o tipo determinado de soluções que a gente entrega. Tem que ter um volume, ou seja, a empresa tem que ter uma determinada dimensão para dar um salto tecnológico mais voltado para a área da indústria. E o segundo tem que ter um departamento interno, IT, processos, equipa, ou seja, tem que ter um grupo focado em trazer esta área para dentro da empresa. Não basta o administrador achar que quer comprar, o cara da produção dizer que tem um problema, a mulher do financeiro dizer que vai uma chatice contabilizar os desencursos da fábrica. Não, mas tem que ter realmente esse Dream Team, essa equipa para o fazer. E eu acho que a melhor maneira de gerir isto é sendo transparente e frontal. Renner, né? Eu dei o exemplo da Renner. Todo mundo aqui sabe que a Renner é a melhor empresa para gestão de expectativa. É uma porcaria. Tu já sabe que tu vai ter que ir numa cadeira que não reclina, tu vai ter que pagar pela comida, se tu quiser ir na casa de banho tem que perguntar se pode ou se não pode. Para você, se você já sabe disso, se você for e voltar vivo, né, já tá bom, porra, caramba, já consegui. Ou seja, é uma empresa que tu gasta pouco dinheiro, já sabe que é barato, mas as expectativas delas são aquelas, né? É completamente de uma TAP, de uma Bridge, que não. Se chegar numa TAP, a comida vier morninha, esquece. A TAP não tem, a gestão de expectativa é alta, é top. A René não, meu amigo. Se tu quiser comer, leva tua coxinha de galinha, leva teu farelo, o teu frango, tira. Não vou nem te dar o guardanapo para limpar a tua mão. É isto, não é? E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou transformar tudo isto para a transformação tecnológica. É entrar com os 2 pés juntos. Vai me chamar de prepotente. Meu amigo, seguinte, não tem jeito. Vamos ter estresse. Geralmente a gente costuma dizer que nos projetos a gente vai ter 3 estresses. Um projeto de transformação. E eu acho que a transparência é a melhor forma de entrar. Qual o primeiro? Primeiro, te convencer que tu vai ter que gastar um dinheiro para tu poder trabalhar comigo. É o primeiro estresse que você vai ter que resolver. O segundo é definir, isso que o André falou, que eu acho que é muito importante, é definir o âmbito da coisa. Não é o âmbito. Existe um âmbito comercial que a gente define para implementar um projeto, que a gente faz algumas reuniões e coisas do gênero, mas depois vai vir um âmbito técnico, funcional, processual, que vai descrever o que você quer, o que eu entendi o que você quer e o que nós 2 assinamos que vamos tratar. Isso é um segundo estresse. Porque não, mas tu comprou uma coisa e agora tu já está me tirando um monte de coelho da cartola, um monte de outras coisas. Mas é antes de começar a relação. Já é esse segundo estresse que a gente tem. E o terceiro é o fechar, né? Ou seja, não, está entregue, está definido. Ou seja, essa gestão de expectativa de começar no começo, dizendo assim, olha, se você quiser trabalhar comigo, você vai ter 3 estresses. Eu acho que é uma frontalidade, não é? E eu acho que a empresa também tem que ter um poder de autocrítica, de definir para ela que, pronto, olha, eu quero fazer essa transformação, mas eu tenho que seguir com esses pré-requisitos. Muitas das vezes acontece, a empresa está numa jornada engraçada e tem coisas que é engraçado também que, volto a dizer,
Empresas que nascem 100% digital e empresas que querem dar a volta digital. Principalmente empresas familiares. Aqui em Portugal tem muitas empresas familiares. Estou falando aqui, acho que o nosso maior público aqui é a empresa de Portugal, a gente trabalha em vários outros lados. Tem muitas empresas familiares, gerações. E eu tenho uma empresa que começou com 150 metros quadrados, produzindo portas. Hoje tem 70 mil metros quadrados e 65 anos depois está na terceira geração. E é um case nosso, muito engraçado. E esses conflitos geracionais, que é o do pai, que era do avô, que era do não sei das quantas, tem que ser bem entendido mesmo, tem que ser bem tratado. E o quanto mais cedo você ser transparente, ser frontal, eu acho que é que você gera essas expectativas e gera esse tipo de situação. E pronto, eu não vou dizer que nunca existiu um caso, já existiu casos, situações onde que a gente chegou à conclusão que não, olha, você não tem que dar salto tecnológico em ERP, que é o nosso core business, digamos assim, ok? Você tem que, com o mesmo ERP que você tem, toda vez, desculpa só a redundância, mas toda vez que me aparece um cliente que me fala assim, claro que meu software, eu não consigo controlar a minha tesouraria como deve ser, porque o estoque não bate. O estoque não bate. Nos dias de hoje, o André está rindo, mas não duvido nada que ele deve ter os problemas lá dele lá, que o estoque não bate. O software não funciona porque não controla o estoque. Hoje, aqui em Portugal, a gente tem mais de 1000 softwares certificados, né, que tem vai me dizer que o software não controla está com problema de bug, de estoque? Problema de interface entre o teclado e a cadeira, certamente. E você vai logo na cara junto, olha, é isto. Não tem isso, mas a gente vai te ajudar, depois a gente bota os paninhos quentes e resolve isso. Né? Ou seja, então, esses desafios constantes que a gente tem, eles são diferentes de antiguidade, de perfil de empresa. E eu, de vez em quando, quando eu vou envolver os meus outros colegas de outras áreas, não sei o quê, eu trago logo um perfil. Olha, este aí é aquele que precisa do psicólogo, este aí é aquele cara do mais técnico, tu tem que levar os manuais todos. Esse aí. Ou seja, você tem que conseguir identificar os seus interlocutores dentro das suas áreas, o que ele valoriza, o que ele deixa de valorizar, o que é importante para ele ou não. E dizer para ele, olha, a gente não tem resolução para todas as coisas, a gente vai se estressar. Agora, é importante a gente estar aqui 4 mãos, 6 mãos, 10 mãos, quantas mãos tiverem no projeto, com essa missão. E pronto. E não há fórmula mágica, não há definições, e eu acho que é isto. Como é que a gente resolve a gestão de expectativa? É sendo honesto, transparente, e pronto. Depois também tem uma outra coisa também que ajuda aqui, defendendo aqui o meu da minha equipa, o nosso pelour é os aninhos a virar frangos, né? A gente por exemplo, projeto em vários países, várias culturas, a gente já consegue tentar perceber onde é que estão as principais dores que a gente consegue identificar na empresa e logo na proposta comercial, fatores críticos de sucesso, né? Olha, meu amigo, tu tem que ter atenção com isso, tu tem que contratar mais esse tipo determinado de pessoal, esse perfil, isto, e pronto, e vamos continuar. E é uma coisa que não para. A diferença entre a antiga e a nova é que parece o seguinte, olha, quem já nasce digital não tem que transformar mais nada, não tem que inovar mais nada. Esses é que tem que estar completamente, o tempo inteiro, rever processo, melhor processo. E não é tirar o papel, né? Como o André falou, é olhar a big picture disso aí tudo. Mas eu acho que é um pouquinho esta meu contributo aí para a questão da gestão das expectativas. E eu sou péssimo para isso, que eu sou zero comercial, que vem da cobra, né? Eu só vendo problema. Se eu quisesse, eu falo assim, eu costumo dizer assim, olha, se eu quisesse aqui vender sonhos, eu tinha uma pastelaria, não tinha aqui uma empresa de tecnologia. A gente não vende sonhos. A gente tenta transformar algum deles em realidade, que não é fácil. Rodrigo, se me permites, e aqui só acrescentando aqui ao que disse o Fabrício, e isto de facto é absolutamente crítico. E para quem quer avançar com este tipo de processos, de facto, às vezes existe pode haver alguma tendência, uma tentação de haver aqui uma mentalidade que contactamos uma empresa, pedimos uma proposta, fechamos o âmbito comercial e pronto, depois voltamos para o nosso gabinete e dizemos à empresa, pronto, olha, quando tiver implementado, digam. Isso está longe da realidade.
não funciona. Quando funciona, o resultado final é uma frustração para a empresa, e a culpa não é da empresa que está a implementar, a culpa é da empresa que não se envolveu. Ninguém conhece, nós contratamos um parceiro tecnológico para fazer uma implementação de algum tipo de transformação digital, mas ninguém conhece melhor o meu negócio do que eu, e portanto sou eu que tenho que dizer ao parceiro o que é que eu quero, e o parceiro vai traduzir aquilo numa linguagem de bits e bytes, e num front-end, e num back-end, e em todo um software que vai desenvolver para adaptar à empresa, mas tem que haver um envolvimento muito significativo da empresa, a dizer exatamente o que é que quer, a dizer exatamente como é que vê os seus processos a funcionar, e depois trabalhar em parceria com o implementador, que diz, isto é possível, isto não é possível, isto temos que contornar ligeiramente, isto conseguimos fazer, mas temos que fazer um fato aqui à medida, porque quando esse trabalho em conjunto, quando essa parceria, trabalho em conjunto e em paralelo, não acontece, efetivamente é quando depois existe aqui uma frustração enorme por parte da empresa, que disse, disseram-me que se eu investisse aqui não sei quantos mil euros neste software, que isto ia transformar a empresa, e isto está pior do que o que estava. Pois está, porque se gastou dinheiro, porque se gastou tempo, porque fizemos as coisas pela metade, e agora de facto estamos aqui completamente perdidos. E esse é um erro que é preciso evitar. Deixa eu só, Frederico, desculpa, André, eu acho que isso, ouvi, para mim, eu vou usar aqui esse pedaço desse vídeo para minhas próximas propostas comerciais que eu for apresentar. Ouve o que esse cara estava falando. Eu vou dar um exemplo aqui, um bocado aqui. Nós, desde 2017, 2018, quando saiu a alteração da legislação de um tema muito polêmico, mas para mim já não é polêmico, já temos quase 5 anos nesse caminho, da cannabis medicinal. Uma indústria completamente disruptiva e está muito diferente. Hoje, nós já estamos a caminho já de uma dezena de clientes nesta área. O que tem acontecido de muito bacana nesses projetos? Mas não é porque o administrador quis ou é porque disseram as boas práticas que não é. Duas coisas. 90% dos nossos clientes são multinacionais e internacionais que vieram nesse nosso Portugal solorento de boa comida e definiu para vir para cá. Eles vêm com um mindset já um bocado diferente. E a segunda questão, que é o mais importante de tudo. Para esta empresa poder elaborar, para poder ter o licenciamento, ela deve passar por um processo muito rigoroso e muito crítico de validação e de requisitos e coisas do gênero. E o que é a primeira coisa que esta empresa tem que fazer para começar a sua jornada do processo de digitalização do seu processo? É fazer um documento chamado URS, para quem não conhece, User Requirement System. Ou seja, ela tem que descrever um documento exaustivo que define todos os seus processos, todas as suas atividades, e tem que fazer um mapping depois com o anexo 11 do Infarmed, não sei das quantas, mas isto, para mim, tem sido uma mão na roda gigantesca para tudo correr bem no final. Ou seja, eu, no âmbito da minha proposta, no Brasil chama-se Blueprint, caderno de encargos aqui, para umas outras coisas, que é um documento super importante. Quando um cliente me aparece com isso, eu falo assim, aí eu fico na minha casa. Agora eu estou em casa. Quando não sabe o que é, quando não está detalhado o que é um descalabro total. Ou seja, e isto tem que refletir na estratégia da empresa, na estratégia dos processos, e fica claro logo desde o começo, não é? E sabemos exatamente onde é que temos que chegar, e depois no final tem que ser um processo de validação. Então, pronto, eu acho que é uma maneira das quais resolve-se a questão da gestão de expectativa. Ser frontal, como eu digo, e também ter as coisas muito bem documentadas e sabidas, o que é preciso. Obrigado, André, pelo teu contributo, isso vai me ajudar bastante. Há que ter autorização expressa depois para isso. Pá. Sim, está bem. Fabrício, tu puseste o dedo na ferida, essencialmente. Nós somos um país de grandes costumes e somos um país também, de gente simpática. O que é que quer dizer? Nós temos muita dificuldade em chamar os bois pelos nomes, que é, nós somos um país com uma estrutura empresarial, e até estou a falar só na industrial, está bem?
que a industrial, ainda por cima, é uma que teoricamente é mais madura, está mais exposta à concorrência internacional, blá, 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 blá. Altamente atomizada, e a atomização, ou seja, a pequena escala, tem depois características e efeitos. 2, e acho que não é desprestigiante dizer isto, mas em larga medida constituída por self-made men na década de 70 e 80, não é? E que cresceram e floresceram bem num ambiente muito próprio, e que muitas vezes a mudança geracional não introduziu nada de novo eu quase que diria, à profissionalização do fundador. Há casos em que a mudança geracional ajudou e há outros em que não. E depois é um país onde, vou dar aqui um exemplo, porque falava disto ontem com um cliente meu de uma indústria na metalomecânica, em que e isto passa-se em vários setores, mas na metalomecânica passou-se ali. Sempre que chega aos 50 funcionários numa fábrica, ele monta uma nova unidade industrial. Monta uma nova unidade industrial com uma nova estrutura de gestão operacional dessa unidade industrial. E 10 empresas de um mesmo grupo, a operar quase todas no mesmo mercado, têm desempenhos diferentes. Porque o facto de carregar no botão e fazer um restart, ok? E ter uma estrutura diferente, uma estrutura de controle diferente, ter um gestor de unidade operacional diferente e ter pessoas novas, faz com que os desempenhos estejam diferentes. O que é que eu quero dizer? Sempre que houver oportunidade, e tu falaste no caso das multinacionais e que ainda por cima vêm com use cases que têm que estar bem definidos e com requisitos bem definidos, sempre que houver esta oportunidade, agora vamos buscar um bocadinho do início da conversa é mais fácil colocar as coisas em marcha do que quando elas já estão em marcha, mas muitas vezes uma folha branca é ótimo, porque quando a folha está branca, e como o André dizia, e a folha é muito flexível, eu desenho de raiz o que eu quiser. E muitas vezes um constrangimento, também voltando ao início da conversa, é o mindset existente. E há um ditado que em português não existe tanto, mas que em Inglaterra existe, que é, às vezes a única forma de mudar pessoas é mudando as pessoas. Eu preciso destas pessoas para implementar este meu processo de transformação digital. Mas as pessoas vão ser as mesmas. E isto é um problema grande. Ok? Para a última ronda de comentários, porque temos aqui duas questões que a audiência colocou, salvo erro, são as duas para a McWide. Não é? E antes de irmos às questões, e para fecharmos isto, idealmente, no espaço de 1 hora, André, tu sentes que este processo, esta jornada, e tu fizeste a diferença entre digitalização e transformação digital, que tem criado novas oportunidades para a McWide? Ou se não tem criado, ela pode vir a ser fonte de novas oportunidades para a McWide? Aquilo que nós temos feito até agora tem sido, e eu como disse, isto é um processo, digamos, incremental, que nós estamos a fazer por vagas, vamos digitalizando e transformando áreas. E este processo passa do início, é como construir uma casa. Em primeiro lugar, temos que ter aqui uma planta global daquilo que queremos fazer, temos que ter a noção, quando começamos a fazer a casa, temos que ter a noção se queremos ter uma casa com uma cave, se vai ter se é só um piso ou se vão ser 2 pisos, porque a partir do momento em que se começa a trabalhar, se eu já tiver o resto de chão feito e a posteriori digo, afinal eu queria uma cave, não é que não se faça, mas vai ser muito mais difícil. O Fabrício está-se a rir, sabe exatamente o que é que eu estou a falar. E portanto, a primeira coisa é, de facto, termos essa visão global de, ok, no final disto tudo, onde é que nós queremos chegar? E a primeira fase é exatamente estabelecer aqui as fundações, é criar um ecossistema, criar uma estrutura de base ao nível dos dados, perceber, gastar tempo
perder tempo a pensar muito bem quais são os tipos de dados que eu quero, como é que eu vou estruturar esses dados, e isso vai, digamos, lançar aqui as fundações para podermos ter aqui digamos, um esqueleto depois da nossa ferramenta de trabalho, going forward. Ao nível, e efetivamente, isto tem trazido oportunidades internas e externas. As oportunidades internas têm a ver com melhorias de produtividade que me são potenciadas por esta transformação digital. Pelo facto de eu ter avançado já com a digitalização de uma série de processos, eu consigo hoje, estamos a avançar agora com, por exemplo, com a sensorização de alguns processos, e isto não esquecendo que a nossa indústria metalmecânica é uma indústria eminentemente tradicional, digamos assim, não houve nenhum tipo de evoluções substantivas nas últimas décadas, mas estamos a avançar aqui com alguns processos, conforme eu dizia, tem a ver com sensorização, tem a ver aqui com sensorização por exemplo, das pessoas, que nos vai permitir aqui ter um melhor grip sobre produtividades, sensorização de ferramentas, que nos vai permitir aqui ter uma melhor visibilidade sobre questões que têm a ver com manutenção de ferramentas, têm a ver também com produtividades, têm a ver com controle dos assets, com controle dos ativos, em que nada disto é, digamos, novo em termos de conceito e em termos até de soluções tecnológicas. Aquilo que nós temos que fazer é colocar estas soluções tecnológicas devidamente integradas ao serviço da empresa. Ao nível digamos, de novos modelos de negócio, em termos de geração de valor e em termos de receita, digamos assim, as tais oportunidades externas, também surgem algumas, por exemplo, a utilização de realidade aumentada ou de realidade virtual, por exemplo, em termos de manutenção de equipamento, a manutenção de estruturas, a sensorização de estruturas, de estruturas metálicas para colocar depois essa informação em modelos preditivos e que nos indiquem a necessidade de fazer manutenção, em vez de intervirmos apenas com manutenção curativa, temos aqui modelos preditivos que nos permitam ter aqui flags sobre manutenção preditiva e, portanto, efetivamente, essas oportunidades existem. Nós, até ao momento, temos trabalhado mais na vertente das oportunidades internas, na melhoria das nossas produtividades, na melhoria das nossas margens, mas estamos de olho também nestas oportunidades externas que efetivamente estão disponíveis, estão ao nosso alcance, conforme eu dizia, na nossa indústria, que é eminentemente tradicional, eu diria que não abundam, mas que haverá muitas outras indústrias em que este passo da transformação digital permitirá efetivamente alargar aqui os revenue streams, alargar aqui modelos de negócio novos, que poderão ser muito interessantes ao nível da geração de receitas adicionais. Muito bem. Eu agora vou trazer pela primeira vez para a conversa um tópico que muitas vezes é comum, mas que hoje ainda não falamos, que é a questão da digitalização ao nível dos processos de marketing. Se calhar o Fabrício, como lida com empresas de vários setores, acaba por perceber que aqui também há oportunidades. Ou seja, eu sei que nós tínhamos feito quase aqui um pledge que não íamos entrar em chavões e em lugares comuns, mas acho que era difícil nós terminarmos esta conversa sem fazermos aqui um detourzinho por aquilo que são as oportunidades que a digitalização e a transformação digital trazem também à componente comercial e de marketing, Fabrício. Eu acho que sim, a inovação, ou seja, para dentro da indústria e tudo mais, ou seja, ela é mais palpável e mais métrica, mais sensorial, está ali
voltado. Quando você entra na questão do comercial, e hoje mais do que nunca a questão do digital tem se tornado muito mais presente, né? Eu tive há pouco tempo compartilhando palco ali com a CMO da Microsoft sobre o tema do marketing digital e coisas do gênero, e tive a fazer aqui algumas revisões de alguns temas que eu achei que era muito interessante, que é a jornada hoje, cada vez mais, a jornada hoje de um potencial cliente com o seu negócio, ela tem muito mais touch points, né? Hoje, antigamente, uma pessoa quer comprar uma coisa, vai numa loja, escolhe, coisas do gênero. Hoje, ela tem várias fontes de o fazer, né? Ou seja, e você tem que passar a sua mensagem de forma mais homogênea possível em todas essas etapas do processo, né? Seja pelo telefone, seja pelo site, seja num técnico seu que vai visitar as instalações de um determinado cliente. Ou seja, o processo da jornada está cada vez mais longo, né? E isto é um desafio que você tem que encontrar maneiras de estar passando sempre a mesma mensagem em vários determinados touchpoints que você tem. Uma outra questão, que cada vez mais, eu já dei o exemplo do telemóvel, que eu acho que é muito interessante, é personalização, né? Cada um quer cada vez mais que o seu ego seja satisfeito, que eu tenha aquela solução, é minha, não é? Eu tenho que ter aquela personalização. E para você conseguir, hoje, transformar a personalização rentável, não é? É um grande desafio. No passado tinha a questão, né, do carro, né, do Henry Ford, que todo mundo podia comprar um Ford preto e não sei das quantas, né? Hoje em dia esquece isto. A Tesla tem não sei quantos milhares de modelos, se quiser vem até com teus logotipos no placar e tal. E o que acontece? Se você não consegue digitalizar toda a sua cadeia comercial, de relação, de identificação de perfil, persona, qual é o determinado momento que aquela pessoa precisa daquela informação, qual é a informação que eu vou disponibilizá-la para ela naquele momento que ela está precisando. E para poder atender esse ego, essa necessidade que nós temos, e para ontem, todo mundo quer para ontem. Hoje, se eu não comprar um produto na Europa que me chega em 48 horas, eu não quero mais, porque chega tudo na outra hora. Todos esses desafios, né, não tem como. Como é que eu vou escalar, personalizar? São palavras que não funcionam, né? Produção em massa ou produção personalizada? Eu faço tailor-made. Então, para você conseguir fazer isto, tem que ter tudo mapeado, tem que ter tudo digitalizado, tem que ter todas as suas ferramentas, os dados todos disponíveis para poder conseguir entregar isto, né? E acho, tem os jargões também que a gente ouve muito, que é uma das coisas que eu adoro quando vou nas convenções de marketing e aparecem alguns grandes grupos econômicos, que eu não vou citar nomes e coisas do gênero, falar que nós somos uma marca responsável, nós entregamos produtos com a nossa missão, a nossa coisa, que tu vê que aquilo é tudo marketing, né? Ou seja, está dizendo que eu entrego coisas a sério, que nós temos uma responsabilidade, e cada vez mais as pessoas querem comprar o que essa empresa faz para o meu ecossistema, para minha sociedade, coisas do gênero, eu sou um cara muito meio crítico nessas coisas, porque se não tem alma, não tem. Como é que um grande econômico de caixas tem caixas de supermercados com as roupas todas não sei das quantas e sabemos que elas ficaram na frente de linha de Covid e coisas do gênero e foram completamente maltratadas, vai dizer que aquilo tem responsabilidade social, porque até o meu caixa do supermercado sabe qual é o nosso propósito e essas coisas todas. Eu não venho com jargões para cima de mim, não dá. E que eu acho, de novo, como é que você vence esse desafio do marketing, dessas coisas todas? É, de facto, praticar as coisas. Ser sentidas, serem vivenciadas e, de fato, trazer isso para dentro da sua corporação. Porque, muito facilmente, tudo que é fachada, tudo que é bonito, trend bonito, basta te viver uma estatística que é brutal. Um cara que é fã da marca, compro sempre, adoro aquela marca. Se tiver uma experiência ruim, 30 e não sei quantos % deixa de comprar aquilo lá, né? Ou seja, então, se você realmente não está toda a sua cadeia alinhada, funcional, e passar a sua mensagem
de estar ela atendida. E, de facto, ter de alma, de corpo e alma, um propósito a sério. Não é ter lá no site aquelas coisas do... Todo mundo tem que ter aquela página do ambiente, da responsabilidade social e do não sei o quê. Mas se, de facto, não tiver um papel na sociedade, um cunho, e tiver os colaboradores... Nós, felizmente, no nosso grupo, nós somos 370 pessoas, 9 países e coisas do gênero. O que muito me agrada é que nos nossos KPIs de grau de satisfação das nossas equipes, não sei, está sempre acima das médias esperadas dentro do nosso setor. E acreditamos muito nisto. Tivemos agora a nossa convenção e a mensagem do meu presidente, que eu costumo dizer, meu presidente, meu querido Antônio Poças, falado nos cenários que nós vivemos, em guerras, em pandemias, e todo mundo agora quer aproveitar para pintar a cara de azul e vermelho, azul e verde, né? E usar todas essas questões todas para dizer que está na moda, não sei das coisas, mas eu gosto imenso eu hoje vim no caminho pensando, a rádio comercial criou uma rádio ucraniana. Pô. Olha uma coisa simples. Vários corpos de bombeiros deixaram de fazer aqueles toques dos sinais porque tem crianças em volta e aquilo causa algum... Ou seja, de novo, voltando aqui, estou aqui divagando aqui um pouquinho das questões, mas eu acho que o marketing a sério é este. É um marketing de essência, não é um marketing de fachada, e os desafios da transformação todas têm a ver com isto, que é jornada gigantesca no seu processo. Você tem, desde o cara que você, por exemplo, no caso da McWiley, provavelmente tem os projetistas que vão ajudar o comercial a fazer o processo de orçamentação, depois vão ter os caras, os técnicos que vão fazer a instalação, depois vão ter os caras que vão fazer as manutenções preventivas nas instalações. Todas essas etapas, todos eles têm que estar alinhados com a nossa filosofia, como é que nós tratamos os nossos clientes, como é que nós nos relacionamos, como é que nós queremos nos posicionar, desde a farda que eu utilizo quando eu vou nas instalações do cliente, o meu crachá, a minha missão, o meu comprometimento. Nós aqui fomos super chatos com essa coisa dos Covid, negócio de máscara. Eu aqui na minha sala tenho salas com X para tudo quanto é lá espalhado. É uma chatice, mas pronto, estamos preocupados com isto. É uma coisa transversal, seja aqui, seja no Brasil, em França, em Angola. Temos que isso tudo ter isso homogeneizado e pronto, e atendendo sempre aí, estando ouvindo aquilo que nos faz pagar o nosso salário, que é os nossos clientes, e estar focado neles aí. Acho que é um pouquinho por aí que eu de novo, sem jargões, é frontal, transparência e ter essência nas coisas, acho eu. Há bocado deixaste uma coisa aqui para o fim de festa, não foi? Há bocado deixaste um desafio aqui para o fim de festa. Sim, pronto, posso aqui voltar aqui e falar aqui qual era a diferença, praticamente, ou seja, é só um desafio no sentido do seguinte, estamos a falar de transformação digital e estamos a falar da quarta revolução, e o desafio era o que tem de diferente da primeira para a última. E uma coisa que me explicaram foram fazer o seguinte: você coloca a mão em cima de uma mesa, okay? Todo mundo bota a mão em cima de uma mesa e essa mesa começa a esquentar. Okay? Vai começar a esquentar. Uma hora você vai tirar a mão de cima dessa mesa que você não vai aguentar. A temperatura vai subir tão alta que você não vai aguentar. Estamos aqui no industrial, ou seja, uma questão de latência. Tempo de resposta. Eu acho que o que é diferente da primeira para agora é o nosso tempo de resposta. No passado, para a gente reagir, vou falar da mais recente, os sensores todos, os semáforozinhos que tem nas indústrias, que fica vermelho, fica amarelo, fica não sei das quantas. Tu colocou um sensor que deu uma coisa, parou. Hoje, estamos o tempo de resposta já, até mesmo antes de acontecer, já temos. Então, acho que a grande diferença do passado, do presente, é latência, o nosso tempo de resposta. E sabemos que estamos numa velocidade brutal e cada segundo, você vai falar de segundo, 1 segundo para um maratonista não quer dizer nada, né? Agora vai falar de 1 segundo para um cara que gosta de Fórmula 1, o que é 1 segundo? 1 segundo um cara está ou não está, quer dizer, nem 1 segundo. Então, ou seja, eu acho que o grande pulo do gato entre o que tínhamos no passado e o que temos hoje é o tempo de resposta. Eu acho que hoje o tempo de resposta é completamente diferente se você usar as ferramentas certas, com a equipa certa e, com o melhor de tudo, com o propósito certo, o mindset definido. É isso. Acho que é minha cerejinha para quem aguentou aqui nos aturar até agora, ficou aqui. Espero que tenha valido a pena ter segurado até aqui para ouvir esse meu desfecho. Meu não, que é do professor Dutra. Fabrício e André, por falar em tempo, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu acho que isto respondeu àquilo que era a minha expectativa para esta conversa, porque eu diverti-me. Nós conseguimos fugir
dos chavões e dos clichês, nós falamos de experiências concretas e reais, nós pusemos o dedo na ferida, afinal de contas é o que se quer no espaço de uma hora, acho que nós tivemos o que melhor se podia ter para falar. Olha, vou fazer um desafio, temos aqui bastante participantes, tem aqui um Q&A, por favor, coloque aí no Q&A, se divertiu ou não, escreve aí, tá bem? Ou se você está ligado em off, você está fazendo uma outra coisa qualquer, tem aqui um Q&A, escreve aí, olha, eu me diverti, foi bom, não foi? Gostou ou não gostou? Pronto, fica logo aí logo para eu poder sair daqui mais contente, que eu consegui pelo menos 2 pessoas eu sei que consegui fazer rir. Se mais umas outras conseguiram ou não, também espero bem que sim. Olha aí, está a pintar, pá, está a pintar. Olhem, eu ia-vos agradecer muito. Obrigado, André, pá, obrigado, Fabrício. Acho que foi muito interessante, muito sinceramente. Esta conversa vai ficar disponível no canal de YouTube da FMA, está bem? Nós depois vamos fazer também uma utilização de partes disto, as juicy parts, mas eu acho que a conversa foi toda muito boa. Portanto, uma vez mais, pá, obrigado a quem esteve connosco durante esta hora. Obrigado, André. Obrigado, Fabrício. E vemos em breve. Tá bem? Ok, obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Deus. Até a próxima. Lembre-se sempre, juntos chegamos mais longe. Um abraço. Até a próxima. Adeus.